Começou o seu Varzando, o nosso Varzando. E aí, Ed, Paulo hoje tá pelo mundo novamente, né? E por isso que hoje o programa vai ser em homenagem a ele. Como ele tá na Alemanha, vamos falar sobre um jogo que vai ocorrer na Alemanha. Com, Champions League, não é? com certeza. Uma final diferente do que a gente tem visto todos os anos, Muito sem o Real diferente. Madrid, sem o Barcelona, né? E trazendo Sem novos um time inglês, protagonistas. né? E vem com. Eu acho que tem tudo pra ser um excelente jogo, tá? Perfeito. É isso, galera. Vamos falar sobre a Champions League. A gente vai ter Paris Saint-Germain e Internazionale de Milão no dia 31/5 às 16 horas na Allianz Arena, que não é do Palmeiras, deixando isso bem claro, é de Munique, na Alemanha, Não é que sintético, foi, né? é, que foi palco aí de jogos da Copa do Mundo de 2006, correto? Correto, né? Correto. Correto, correto. E aí, Ed, a gente tem uma configuração um pouco diferente das que a gente costuma ver nos últimos anos, né? Você até já falou aí no começo, cadê o futebol inglês, né? Cadê ali o futebol espanhol? E é uma final diferente. A Inter vem aí brigando pelo seu quarto título na história. Ganhou em 64, ganhou em 65, ganhou em 2010. Vive aí um jejum grande, né, de 15 anos, né? Se ganhar agora, vai ser exatamente 15 anos depois que ganha um título novamente. E o PSG, que foi vice em 2020 lá, com o time do Neymar e do Mbappé. Diferente, né? Diferente e eu acho até bacana uma final diferente assim. A Inter, assim, é um time muito tradicional na Itália. Depois do escândalo da máfia do apito, o futebol italiano, que era o melhor do mundo para mim, é, decaiu muito e eles vêm tentando agora reaver o seu lugar, né, de direito, que é na elite do futebol mesmo. Eles são gigantes, cara. A Inter de Milão, o próprio Milan, né, São times gigantescos. Juventus, são times gigantes, cara. Então, assim, a gente sente falta desse futebol também. A gente escutou nos últimos anos aí muito sobre o Juventus, principalmente quando o Cristiano Ronaldo foi jogar lá. Sim, A gente escutou também ali falando bastante do Roma, mas nenhum dos dois times tiveram ali um resultado tão expressivo assim, né? Não se mantiveram muito tempo. E agora a gente vê aí que pode ser um novo indício. Se a sim, Internacional ganha, ela volta ali para o topo do mundo. E a isso mesma aí. coisa o Paris, né? O Paris tem a torcida apaixonada pelo time e nunca ganhou. Chegou em 2020, teve seu vice. E aí, Ed, uma provocaçãozinha aqui, ver o que você acha disso. Coitado do Mbappé, né? O Mbappé É, tava lá, não conseguindo ganhar título, foi pro Real Madrid perde e o PSG vai pra final. Ele era o problema? cara, eu vejo de alguma forma assim. O pessoal fala muito que Neymar, Messi, eu acho que o Mbappé, ele se achava o dono do PSG, né? Queria mandar em tudo lá e arrumou problema com todo mundo. E arrumou problema pra sair de lá, saiu, foi pra onde ele queria estar. Só que lá ele é apenas mais um, né? Lá ele não tem como arrumar confusão, brigar, porque lá são várias estrelas, não é só ele, né? E eu tô torcendo, assim, apesar de eu gostar muito do futebol italiano, eu tô torcendo pro Paris. Eu também. Eu acho que eu tô tendendo a torcer pro Paris porque eu gosto de história assim, do futebol. Eu acho que eles merecem ali Sim, sim, um lugar na primeira prateleira. com certeza. E tem uma coisa também muito interessante, né? Que mostra o Paris, né? É um sheik que é dono do time, né? Então ele aportou ali milhões, bilhões de dólares, né, no time. E a gente chegou a ter ali um ataque de Messi, Mbappé e Neymar, um ataque caríssimo, né? Sim, Um ataque com mais nome no mundo. E perdeu, né? Na verdade, nem chegou com esse trio até o final. Ele chegou quando tava só o Neymar e o Mbappé. E aí agora mostra que, cara, às vezes o time ele não precisa nem de tantas estrelas. Ele precisa sim. ser um time Bem redondo, treinado, né? bem treinado. E Isso eu aí. acho que isso deixa também de aprendizado até para alguns times do Brasil mesmo, que fizeram em a SAF e aí mete jogador tipo o Cruzeiro, meteu o jogador pra calma, né? Às vezes Vai com vai calma. com calma. Às vezes não é só você ter estrela. Às vezes você ter um time redondo, você pegar ali, eu acho que o time de futebol é igual um quebra-cabeça, né, Ed? Você vai Sim. juntando uma peça na outra. Colocaram ali muita estrela e não engatou. E agora que o time, ninguém dava nada por esse time do PSG. Se alguém falasse no passado pra mim que esperava que o PSG estaria na final, estaria mentindo, né, Ed? É um time que não tem quem de nome que tem ali. Tem ali o Marquinhos, Marquinhos, que né? também já tá perto de se aposentar, né? Porque
Pelo menos para a seleção brasileira, eu acho que ele não cabe mais no time. Não cabe. Mas no Paris ele dá a cara, assim. Ele, nas derrotas, na vitória, ele tá sempre aparecendo, ele não se esconde. É um bom jogador, né? E no ataque, quem? Dembélé, é isso? É. Acho que é isso, né? Que nem jogou na última partida, né? Tava no banco, né? É, tava no banco e não entrou mais pra parte do final. E foi um jogão, assim. Foi. Claro que o Arsenal e o PSG foi um bom jogo, nada se compara ao que foi o Inter e o Barcelona, né? Que, nossa. Aí Foi um depois jogão. você vai ver um jogo de Libertadores do Botafogo e cara bobo, cara, dá É, vontade de você quebrar a TV, jogar no lixo, porque foi sensacional o jogo, um jogo de idas e E, vindas. e um destaque para o goleiro do PSG, né, o Donnarumma, que foi muito criticado nos Sim, últimos anos. Donnarumma, ele teve ali um estrelato, aí depois a galera toda caiu em cima dele. Agora ele faz uma brilhante Champions League, né? ele tem brilhado, Então, ele tem tem salvado o time em brilhado. algumas. Salvou o time em bastante partidas, né? Em Salvou, algumas não, né? inclusive na Na semifinal, semifinal, isso aí. né? Agora também trazendo aqui um pouco, Ed, as minúcias dos times, né? Hum, Inter de Milão fez uma fase de liga, né? Antiga fase de grupo boa, né? Garantiu a quarta colocação, então foi maravilhoso. Foi direto para as oitavas de final. Pegou um time um pouquinho mais fraco, teve ali 4-1 contra o Feyenoord. Depois teve a quarta de final contra o Bayern de Munique, aí foi pedreira, né? sim, sim. Teve ali o agregado de 4-3 e a semifinal foi contra o incrível Barcelona esse ano e que pra mim foi a melhor semifinal dos Foi últimos sim. tempos. 7-6 no agregado, Ed. Sim, sim. Empate de 3-3 em Barcelona e volta em Milão 4-3 com aquela torcida empurrando. Doideira, né? É um jogo, assim, que não dava pra piscar. O Barcelona saiu perdendo de 2-0 no último jogo, empatou, virou, é, foi para prorrogação, né? Na verdade, o Inter de Milão empatou no finalzinho, acho que 48 e alguma coisa do segundo tempo, já estava nos acréscimos, conseguiu empatar, levou para prorrogação e na prorrogação foi decidido o jogo a favor do Inter de Milão. Foi um jogo de arrepiar e eu acho que assim, merecido qualquer um dos dois que chegasse à final. O Merecido. Yamal, né, jogou Eu muito, ia fazer esse moleque. contraponto, que assim, quando a gente olha para Internacional, a gente não tem como não falar do Lautaro Martinez, É mas você tem um verdade. time que tá jogando muita bola. No Barcelona, você não tem como falar do Yamal, mas você tem ali um time mais recheado de estrelas. Sim, Rafinha jogando muito, Perfeito. né? Quando a gente compara ali, que a gente tava falando com o PSG, a gente não viu um estrelato Não tem. tão grande. Foi do Hum, Donnarumma. O que significa que talvez ali o PSG tenha sofrido mais, né? E é isso até que a gente trouxe aqui, também do PSG. O PSG fez uma fase de liga desafiadora, com altos e baixos. Teve vitória contra o Manchester City, maravilhosa, contra o Stuttgart 4-1, mas também perdeu para o Atlético de Madrid, para o Bayern de Munique, empatou com o PSV, que não é o time ali da primeira prateleira hoje em dia. sim. No playoffs, foi maravilhoso, venceu o Brest por 10-0 no agregado, mas não era para estar ali no playoff. Pois é. Oitavas de final, teve ali uma vitória nos pênaltis, ficou 1-1 no agregado, né? Então, contra o Liverpool, foi um jogo tenso ali, pesado. Depois teve uma quarta de final ali com o Aston Villa, que ficou 5-4 no agregado, também um placar ali Bem justo, bem né? justa. E a semifinal, o PSG triunfou contra o Arsenal, um bom Arsenal, É, né? pegou os dois times, assim, o que hoje se destacam na Liga, na Premier League, né? Que é o Liverpool e o Arsenal, acho que estão Tão bem bem demais, demais, né? E conseguiu dar conta do recado, né? conseguiu dar conta do recado. E Donnarumma trabalhando muito. Então, ao mesmo tempo que eu falo, caramba, será que a defesa do PSG era um pouco mais vazada? Ao mesmo tempo, o time chega com um cara lá atrás, um leão, né? Que vai É, dizer, não é o definindo Papa, os mas é jogos, leão, né? né? Não é, ele não é centroavante, não, mas definindo os jogos, né? Definindo os É. jogos. Aquela defesa que foi feita. Acho que todas as defesas que ele fez no segundo jogo da semifinal contra o Arsenal foram defesas assim, Sim, absurdas. sim. Absurdas. É inviável você ver um goleiro jogando tão o fino da bola.
É difícil, né? É Quando a gente difícil, sim, vê. é bem difícil. Então acho que o Donnarumma ele tá na primeira prateleira hoje do futebol também. Sim. E aí, Ed, voltando agora aí pro nosso negócio, faz aí uma aposta. Cara, é complicado, porque assim, pelos jogos, eu tenho a entender que a Inter de Milão é favorito. Mas, é, o meu coração tricolor, gosta de sofrer, e assim, eu acho que o Paris Saint-Germain tá na hora de ganhar essa taça. Vem lutando muito, há muito tempo por Vai isso. vir com mais garra, né? Eu acho que o time vem com uma. Não que a Inter não vai vir, porque assim, são 15 anos, né, cara? Uhum, 15 Fora anos. da prateleira. Já voltou ao seu lugar. Mesmo que não ganhar, a Inter mostrou o futebol que ela tem. O futebol italiano é muito forte, sempre foi muito forte, muito raçudo. É, mas eu acho. Eu apostaria no Paris Saint-Germain. No Paris. É, eu acho que eu também. Eu acho que a Inter, ela tem um ponto interessante, né? Que é a torcida. Sim. É claro que o PSG tem ali os torcedores fanáticos, mas uma torcida italiana, eu costumo brincar que é a mesma coisa do que uma torcida argentina. Eles É bizarro. são É uma coisa de loucos, né? maluco. É uma coisa Cantam, de louco. gritam o jogo todo. Eles Então, são. eu acho que eles vão ter ali esse ponto. Mas o PSG, ele precisa dessa taça mais do que a Inter. A Sim, Inter já tem um lugarzinho carimbado. Foi, por exemplo, o que a gente viu com o Fluminense e Boca Juniors. O Boca isso aí. Juniors, ele seria muito interessante eles ganharem. Óbvio, quem não quer ganhar o maior campeonato Das Américas, né? das Américas. Mas a Boca já tinha ele carimbado algumas vezes o nome na taça do Libertadores. Sim. O Fluminense veio com garra de, pô, é agora ou Não, nada. é, É muito difícil você chegar. E o PSG eu tô sentindo que tá nessa mesma atmosfera. sim, sim. É, o Fluminense foram duas finais de Libertadores para ganhar uma, né? E agora o PSG, né? Que é a segunda deles, né? Será que vai se repetir a história que houve na América do Sul? É isso, vamos acompanhando. É, de placar, assim, normalmente não são jogos para grandes placares. Mas eu apostaria ali um. Eu acho que vai ser apertado. Acho que vai ser um 2-1, Eu um a também zero, um acredito três a nisso. dois. Vai Eu ser acredito que bem vai ser apertadinho ali bem com próximo, né? Donnarumma, É, Donnarumma arrasando, né? também acredito. Acredito que vai ser esse placar bem apertado mesmo, 1-0, 2-1, 3-2. A não ser que chegue no segundo tempo e quem estiver perdendo abra as pernas, perdido por pouco, perdido por muito e parta pra cima. Mas não acredito que vai dar isso, não. E tem uma coisa interessante também, que quando a gente olha, né, Ed, pro PSG, a gente tem ali o Marquinhos, a gente tem dois brasileiros, mas vamos falar aqui sobre o Marquinhos, que acho que seria interessante para ele também levantar essa taça, né? Ele Sim, saiu prêmio, né? bastante criticado na Copa do Mundo, mas mostra que ele ali é um capitão mesmo, né? Sim, sim. Aqueles capitães antigos que a gente vê de seleção, Sim. de time. Então, acho que daria gosto da gente ver ali uma taça ali, né? É o que aconteceu com o Thiago Silva É uma também, coisa né? que aconteceu com o Thiago Silva. Saiu Foi do pro Chelsea PSG depois de muitos anos, né? É, foi pro Chelsea, chegou no Chelsea, e levou a arrebentou. Champions. É isso. Ed, a gente não vai conseguir ir pro jogo, né, Ed? Lá em Munique. Infelizmente não. Quem Passagem tá sabe um meio cara, dia. né? É, não dá não. Paulo, de Eles avisaram repente, muito né? em cima. É, quem É, sabe o o Paulo, né? Paulo. Paulo é aquele cara, Talvez o né? Paulo consiga levar a gente, né? Ele já tá Pô, lá, é, manda o então jatinho dele pra pegar a gente aqui de pode ser volta. que de repente ele consiga esse milagre, né? De nos levar pra assistir essa final, que seria algo Interessante. interessante, né? Interessante. Mas é isso, galera. Esse foi aqui o nosso programa sobre a Champions League, né? Foi a primeira vez que a gente falou sobre futebol internacional aqui. Acho que É, foi bem futebol de legal. verdade, né, É, cara? Não que o o nosso futebol futebol, não seja, não, né? o Mas, nível pô, muito alto do é, futebol. E aí vocês dizem aí se vocês gostaram. A gente com certeza vai fazer algum programa falando sobre essa final, né? Falando de como foi, os melhores momentos. A gente traz aí as nossas observações maravilhosas sobre esse jogo. Mas é isso, acho que vai ser um jogo fino da bola. Quem tiver aí oportunidade de acompanhar, 31/5 é um sábado, então a maioria das pessoas acredito que possam acompanhar adolescente que não acaba não estudando sábado. Vai ser um jogo muito interessante. E eu tô pra te falar que é uma das finais mais charmosas dos últimos eu tempos. também acho.
né? Também acho, porque são duas torcidas que estão querendo muito. Acho que o estádio vai estar maravilhoso, lindo com as duas torcidas. Ainda mais na Europa, é tudo muito perto, né? Tudo Então é muito muito perto. fácil os caras chegarem. É, eu acho que vai ser um jogo de arrepiar mesmo. Vai. Charmoso, com muita dedicação de ambas as partes, né? Ninguém querendo desmerecer ninguém, né? Eu acho que o E futebol, os dois países estão, assim, perto, né? sim, sim, Tanto a França, né, tá coladinha ali com a Alemanha, mas se a gente olhar para o norte da Itália também tá bem próximo. bem Então acho que próximo. é realmente uma possibilidade, Sim, né? sim, com Das certeza. pessoas irem, né? Ainda mais num país que você tem trem, carro, Tem tudo, tudo, né? É avião. tudo perto, né? Sai de Então carro, acho que vai ser uma final com muito certeza. charmosa. Vai ser muito Sim, eu charmosa. acredito que sim. Eu acho que vai ser dos últimos anos a mais charmosa, sim. E é isso. Então vamos ver quem vai levantar esse caneco. Curte, comenta, compartilha aí o nosso vídeo. Deixa. Ih, já até falou aqui, aham, tá Viu? vendo, né? O tablet do Ed concordou. E na próxima a gente se encontra aí pra falar mais asneiras sobre o futebol. Um abraço, galera. Valeu. Abraço.